Bem-vindos ao debate. Sabe, quando pensamos em engenharia civil, a expectativa é sempre de uma precisão absoluta. Uhum. Você projeta um edifício, cava as fundações, despeja o concreto armado e aquilo se torna uma estrutura rígida. É binário. Está no prumo ou a gravidade vai derrubar tudo. E é uma ciência exata e muito reconfortante, na verdade. Nós gostamos que as coisas sejam mensuráveis, fixas. Sim, projetadas para resistir a qualquer tempestade, porque a base é inabalável, né? Exatamente. Mas o nosso foco de análise hoje pega essa fundação de concreto e, a joga no ecossistema do microempreendedorismo. E, de repente, esse peso estrutural parece mais uma âncora que afunda o projeto do que uma base que o sustenta. Nossa, sim, é uma paisagem financeira que se assemelha muito mais a tentar construir um barco enquanto já se está navegando em águas bem turbulentas. É a definição pura de navegar no escuro. As marés mudam todo dia para quem empreende na base. Hoje nós vamos examinar múltiplas perspectivas e fomentar um discurso rigoroso sobre a gestão financeira para micro e pequenos negócios. Vamos dissecar as mecânicas de organização de caixa, a matemática por trás da precificação e as alavancas do acesso crédito enfrentados por microempreendedores individuais, os MEIs. E o nosso ponto de partida é o cenário traçado nas análises do educador financeiro Thiago Godoy, da especialista Fanny Araújo e também na experiência tática da empreendedora Camila Policarpo. O que realmente torna essa discussão fascinante é o atrito entre a teoria financeira clássica e a realidade nua e crua de quem está tentando sobreviver. Sobreviver e crescer ao mesmo tempo, né? A questão central que vamos debater é bem clara. A sobrevivência e o crescimento de um pequeno negócio dependem de uma adesão inegociável a uma metodologia financeira corporativa, rígida e sequencial, ou a realidade volátil do MEI exige uma abordagem fluida e adaptável. Em outras palavras, a prancheta de cálculos contra a imprevisibilidade do campo de batalha, e onde a agilidade estratégica precisa superar as regras fixas. Eu vou defender que a aplicação rigorosa de regras financeiras, a separação absoluta de contas e um conservadorismo estrutural são, de fato, o único caminho para criar a previsibilidade que impede um pequeno negócio de entrar em colapso. E eu vou argumentar que impor essa rigidez excessiva ignora a realidade e as oportunidades dinâmicas do microempreendedorismo. Exige uma visão muito mais flexível sobre como o fluxo de caixa, o valor do produto e o crédito realmente funcionam na prática. Para começarmos, deixe-me estabelecer a premissa que alicerça a minha visão. Analisando a exposição do Thiago Godoy, fica evidente que não é a falta de suor ou de trabalho que destrói os pequenos negócios no Brasil. Com certeza não é falta de suor. É a ausência total de método. Há um dado crítico aqui. 61% dos pequenos empreendedores misturam contas pessoais e empresariais. E eu quero focar no mecanismo desse erro. É um número assustador. Quando você faz isso, você destrói a sua capacidade de medir qualquer coisa. É tipo tentar calcular o consumo de combustível de um caminhão de frete enquanto alguém passa o dia inteiro desviando gasolina com uma mangueira para abastecer o carro de passeio da família. Você nunca vai saber se o frete dá lucro. A imagem é forte, eu admito, mas a realidade é mais complexa que isso. Por isso, a necessidade de uma metodologia rígida, como o método firme citado na nossa base de análise. Ele exige, antes de qualquer coisa, a fronteira, uma separação brutal e imediata em contas bancárias distintas. E logo depois, a definição do meu salário, um prolabore fixo e profundamente conservador. Peraí, brutal e imediata? Sim, se o empreendedor não traçar essa fronteira, o fluxo de caixa sangra. A empresa perde a previsibilidade e se torna apenas um parasita das finanças da família. A ordem precisa ser matemática. Bom, sinto muito, mas eu simplesmente não engulo essa. Deixe-me dizer o porquê. Aplicar um framework corporativo inflexível a um MEI que acabou de abrir as portas é ignorar completamente a mecânica de como esses negócios nascem. Pegue a realidade apontada no próprio caso da Camila Policarpo. Muitos desses negócios começam no meio de uma crise extrema, frequentemente financiados pelo seguro-desemprego, ali na mesa da cozinha. A ideia de que você pode, no dia 1,
Estabelecer uma fronteira absoluta entre o CNPJ e o CPF é uma ficção de planilha. Mas se a fronteira não existir, como você sabe se a empresa é viável? Você descobre testando, girando o capital. No início, as finanças pessoais do microempreendedor subsidiam a empresa, e a empresa subsidia o jantar do empreendedor. Eles são o mesmo organismo respirando. Ditar que o empreendedor deve ser imperativamente o último a se pagar, com um valor estritamente engessado... Que é a regra do prolabore. Sim, mas impor isso independentemente do que aconteça no mês força o negócio à estagnação por pura falta de oxigênio do próprio fundador. A agilidade para adaptar as retiradas conforme as pequenas vitórias iniciais é o que mantém a pessoa motivada a não desistir. Essa separação cirúrgica que você defende é o cenário ideal para o ano 3, não uma regra inflexível para o dia 1. Eu entendo por que você pensa assim. Mas deixe-me dar uma perspectiva diferente. Se não tratarmos a empresa como uma entidade com necessidades de sobrevivência próprias desde o primeiro dia, nós estamos criando uma bomba relógio. Bomba relógio me parece um exagero. Não é? O Thiago Godoy usa uma analogia muito precisa. Cuidar do fluxo de caixa, que ele chama de ritmo, é como escovar os dentes. É higiênico, diário e inegociável. Vamos olhar para a mecânica de um mês atípico. Digamos que o negócio multiplique seu faturamento por 3, porque acertou uma tendência. Rígido. O empreendedor olha o aplicativo do banco, vê aquele pico de liquidez e pensa: finalmente posso trocar de carro, ou vou aumentar meu padrão de vida. E é aí que o negócio morre, porque faturamento não é lucro disponível. Isso é verdade. Faturamento não é lucro. O método exige que o prolabore permaneça exatamente o mesmo, congelado, até que a empresa construa um caixa robusto de 6 meses. A regra age como uma barreira psicológica. Sem essa camisa de força matemática, o pico sazonal de hoje financia o luxo, e no vale sazonal do mês seguinte a empresa quebra, porque não tem capital de giro para pagar os fornecedores. Certo, mas você percebe como isso soa na prática? Você está pedindo para um microempreendedor que trabalha 14 horas por dia ignorar o fato de que ele acabou de triplicar o faturamento através de uma estratégia brilhante que ele mesmo executou. É o custo da segurança. Manter o prolabore congelado enquanto o caixa transborda transforma o dono em um mártir do próprio CNPJ. E mais, o capital parado em uma conta por meses, só para cumprir uma meta teórica de 6 meses de reserva intocável, é um capital que não está comprando estoque mais barato, que não está pagando uma campanha de marketing. Essa previsibilidade extrema que o método prega exige sacrificar a tração inicial do negócio. E tração em um mercado volátil vale muito mais que um caixa estacionado. Só que não tem como falar de tração ou mesmo de salário se a base do produto não gerar um excedente estrutural, o que nos força a olhar para a matemática da operação em si, o que a metodologia chama de identidade. E aqui a matemática não aceita a flexibilidade que você propõe. Como assim não aceita? Existe um indicador crítico. Se a margem de lucro operacional, ou seja, o que sobra do faturamento bruto depois de você pagar os custos diretos do produto e ratear os custos fixos, se isso for inferior a 30%, o alarme vermelho tem que tocar. A precificação está fundamentalmente errada. 30% cravados. Sim, o Godoy lança uma provocação brilhante. Se você parar de trabalhar por 30 dias, quanto o negócio deve a você? Essa pergunta ilumina o mecanismo. Se a margem não atinge esse limite mínimo estipulado, qualquer imprevisto vai corroer o negócio de dentro para fora. Não importa o quão apaixonado o empreendedor seja pelo produto, a matemática é estrita dita se ele é viável ou não. E é exatamente nesse ponto, nessa obsessão por ditar regras de margem padronizadas, como esses famosos 30%, que a abordagem puramente quantitativa esbarra na parede da realidade do mercado. Esbarra como? A precificação não é só matemática, ela é sociologia e percepção. Pense no mecanismo por trás do caso da Camila Policarpo e do brownie de coco babaçu. Onde você quer chegar com o babaçu? Olha, se ela fosse seguir a cartilha matemática clássica, ela faria um brownie com o cacau mais barato, o açúcar mais comum, calcularia os custos e tentaria espremer a margem brigando por centavos com os concorrentes da esquina. Mas ela não fez isso.
Ela alterou a própria estrutura de valor do produto ao integrar as quebradeiras de coco e as comunidades extrativistas do Maranhão na cadeia de suprimentos dela. Ela mudou os insumos, é só isso. Não, muito mais que isso. Ela mudou o porquê as pessoas compram. Valor é completamente diferente de preço. O preço é o número na etiqueta. O valor é o que o cliente sente que está levando. Ok, entenda. Ao criar uma narrativa regional, focada em impacto social e exclusividade, ela construiu um produto que simplesmente não tem concorrente direto. Não é mais uma guerra de preços. O cliente aceita pagar um prêmio absurdo porque está comprando uma história e um impacto, não apenas farinha e chocolate. Quando você domina o valor qualitativo e a psicologia do consumidor, você destrói a regra estática dos 30%. Você consegue margens muito maiores porque parou de olhar para a planilha de custos e começou a olhar para a mente do seu cliente. Esse é um ponto interessante. Embora eu o formulasse de maneira radicalmente diferente, você está dando todo o crédito à intuição criativa e ao aspecto sociológico, mas está ignorando o motor oculto que faz tudo isso parar em pé. E qual seria esse motor? A engenharia de produção. A própria Camila tem formação nessa área. A percepção de valor que permitiu que o brownie de Babaçu escalasse e vencesse prêmios só é financeiramente sustentável exatamente porque a estrutura de custos operacionais por trás dele obedece a um rigor inflexível. Sim, mas... Ela relata que opera com fichas técnicas detalhadas para cada grama de produto. Ela não apenas documenta, ela submete o produto à lei matemática. Se o custo do babaçu da comunidade extrativista sobe devido a uma seca, a ficha técnica capta isso imediatamente, e ela sabe exatamente quanto o preço final precisa ser ajustado para manter a margem segura. Ela documenta o processo, eu concordo que a ficha técnica sustenta a operação no dia a dia. Mais do que documentar, a intuição de mercado e a bela narrativa sustentável só se transformam em lucro real no final do mês porque estão firmemente ancoradas na obediência a uma ferramenta quantitativa de controle. Sem a margem matemática estrita, a narrativa regional seria apenas um projeto de caridade caro, não um negócio premiado. Ela não superou a necessidade da planilha. Ela usou o domínio absoluto sobre a planilha como uma arma para viabilizar a sua criatividade. Eu percebo a sequência causal que você está montando, mas veja bem, a planilha documentou a estratégia, ela não a inventou. A decisão estratégica de não competir no mercado de commodities de doces tradicionais veio de uma leitura de contexto, de uma flexibilidade mental para testar algo que as cartilhas corporativas muitas vezes desaconselhariam por ser difícil de escalar inicialmente. Certo. O perigo de impor regras como, se a margem não for X, aborte a missão, é que isso cega o empreendedor. Muitos têm um medo paralisante de cobrar mais caro porque a planilha diz que o custo é baixo. Mas, repito, quando o cliente entende o benefício real e exclusivo, a disposição de pagar muda. Vendas e posicionamento exigem uma elasticidade que a matemática pura frequentemente reprime. Mas essa elasticidade tem limites muito claros, o que nos empurra para o terceiro e talvez mais contencioso pilar dessa discussão: a ordem de crescimento, que o método chama de evolução, e especificamente o papel do crédito no momento de expandir. Esse é o terreno onde as águas ficam mais agitadas. Pela metodologia rígida, a evolução não é um salto no escuro. Ela tem uma ordem cronológica imutável. A empresa deve, obrigatoriamente, construir primeiro aquela reserva de emergência, os tais 3 a 6 meses de custo fixo, e deixar isso rendendo em aplicações de alta liquidez e baixo risco, como um Tesouro Selic ou um CDB. Orgânico e, na minha visão, perigosamente lento. O mecanismo aqui é simples. O crescimento deve ser financiado de dentro para fora, pelo próprio lucro retido do negócio. É seguro. Evitar os riscos do mercado de crédito não é excesso de preciosismo. Em um cenário econômico complexo, onde as taxas de juros frequentemente atingem 2 dígitos altos, contrair dívidas para forçar um crescimento precoce é quase uma garantia de insolvência. É uma medida básica de sanidade financeira. Eu abordo isso de uma maneira diferente, muito diferente. E a perspectiva da especialista em finanças do Sebrae, Fanny Araújo, ilustra exatamente a minha tese.
O crédito é quase sempre demonizado por essas metodologias conservadoras, visto apenas como um remédio amargo e perigoso para quando a empresa já está na UTI. E na maioria das vezes é. Mas a verdade mecânica do mercado é que o crédito, quando bem estruturado, é a ferramenta primária de aceleração. É o meio mais eficiente para atingir um objetivo estrutural que demoraria anos para ser alcançado de forma orgânica. Mas o custo desse atalho costuma ser a própria empresa. Depende de como você usa o atalho. O caso dos contêineres importados da China elucida isso brilhantemente. Tá, vamos a ele. Se um MEI que revende produtos tentar juntar lucro mês a mês para comprar um volume capaz de baratear o custo unitário, ele vai levar 3 anos. Nesse meio tempo, a concorrência o engoliu e ele perdeu o timing de mercado. Mas se ele usa a alavancagem, ou seja, toma um crédito agora para importar um container inteiro, ele paga metade do preço de custo de uma só vez, Dobrando o risco. dobrando a sua margem de lucro instantaneamente na revenda. E ele paga os juros do empréstimo com a própria eficiência gerada por essa escala. Eles usam a dívida para transformar a realidade econômica do negócio da noite para o dia. Esperar religiosamente juntar meses de Selic significaria perder a oportunidade. Eu não estou convencido por essa linha de raciocínio, porque essa é a exata definição de jogar roleta russa com o próprio CNPJ. É por isso que muitos chamam essa alavancagem precoce de crédito como veneno. Veneno? Isso é muito drástico. Absolutamente drástico e necessário. Pense na mecânica do que você acabou de propor. O empreendedor, sem ter aqueles 6 meses de caixa de segurança, contrai um empréstimo considerável para alavancar estoque num container. O plano na planilha de alavancagem é lindo, mas e a realidade? E se o navio atrasa 2 meses? Imprevistos acontecem. E se a alfândega barra a mercadoria por uma divergência fiscal? E se uma nova tecnologia torna aquele estoque obsoleto enquanto ele está no mar? O risco operacional sempre existe, com ou sem crédito. Sim, mas a diferença fundamental é quem está pagando a conta do tempo. Se o dinheiro fosse interno, orgânico, a empresa sofreria, mas sobreviveria ao atraso. Quando o dinheiro é do banco, o relógio dos juros compostos não para. O custo da dívida, somado à ausência de receita daquele estoque travado, esmaga o caixa instantaneamente. Eu entendo o ponto. É por essa mecânica implacável que o crédito só deve entrar na equação estratégica depois que a estabilidade interna está totalmente garantida pela reserva de emergência. A alavancagem precoce quebra negócios que no longo prazo seriam perfeitamente viáveis. Esse é um argumento incisivo. E eu admito que o risco sistêmico da dívida não pode ser romantizado de jeito nenhum. Mas você já considerou as estruturas que existem no mercado exatamente para mitigar esse risco de forma inteligente e que a cartilha rígida ignora por excesso de zelo preventivo? A que estruturas você se refere? A especialista aponta mecanismos fantásticos como o FAMP, o Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas. Vamos olhar para a engrenagem disso. Qual é o maior problema do MEI no banco? Ele não tem imóveis ou grandes maquinários para dar como garantia, o que faz os juros irem para o espaço. O banco cobra o risco. O FAMP entra exatamente aí, avalizando grande parte da operação. Isso reduz drasticamente o risco para quem empresta e, consequentemente, derruba o custo da dívida para o MEI, muitas vezes com condições ainda melhores se a empresa for liderada por mulheres, o que incentiva o ecossistema. Mas isso muda a natureza da dívida. Muda a matemática do risco. Quando você tem acesso a linhas de crédito fomentadas com custos que muitas vezes são diluídos pela inflação, a obsessão cega em crescer apenas com os próprios centavos se torna uma âncora de ineficiência. A agilidade para ir ao mercado capturar essa dívida barata baseada em um bom estudo de viabilidade e expandir a capacidade produtiva rapidamente é a linha tênue que separa quem apenas sobrevive pagando boletos de quem realmente constrói um empreendimento em expansão. Entendi. Esperar a estabilidade absoluta, deitadinho no CDB, é aceitar definhar lentamente enquanto alguém mais arrojado captura seus clientes. Essa distinção que você faz entre dívida boa alavancada e crescimento orgânico estruturado nos leva a um ponto de síntese inevitável para esta discussão. Avaliando as perspectivas e a mecânica das evidências que exploramos, minha posição permanece ancorada na ideia de que a disciplina metodológica é inegociável.
A separação cirúrgica das contas na fronteira, o respeito ao ritmo do caixa por meio de um prolabore fixo e o monitoramento matemático das margens não são meras amarras corporativas. Para mim, eles limitam a visão. E para mim, eles protegem a visão. Eles formam a fundação de concreto que oferece ao empreendedor a verdadeira paz mental. É impossível tomar decisões estratégicas complexas sobre crédito ou expansão se o dono da empresa não sabe se o dinheiro na conta é para o fornecedor ou para o supermercado da semana. Sem essa estrutura matemática inflexível no início, qualquer tentativa de voar alto usando alavancagem não passa de um salto para queda livre. A previsibilidade deve vir antes da velocidade. E eu sintetizo o meu lado, sustentando que, embora a organização basal e higiênica seja indiscutivelmente importante, o diferencial que gera vida e riqueza no microempreendedorismo não vem da rigidez extrema, vem da capacidade tática de adaptação. A agilidade para identificar e precificar um valor qualitativo e intangível, como o impacto social de uma cadeia produtiva, e a coragem calculada para usar ferramentas de mercado, como o crédito estruturado, mudam o jogo. A sobrevivência em águas turbulentas não se resolve construindo fundações pesadas, mas entendendo como manusear as velas de acordo com os ventos da realidade que mudam todos os dias. Bom, há um ponto profundo em toda essa história em que nós dois convergimos integralmente, assim como os especialistas que analisamos. E esse ponto é o diagnóstico do vácuo absoluto de educação financeira estrutural no Brasil. Plenamente de acordo. A ausência de um letramento financeiro real nas escolas cria um déficit comportamental gravíssimo nas pessoas. E o empreendedor, muitas vezes levado por necessidade, importa todas essas falhas de compreensão para o núcleo do seu negócio. E pode levar para casa. Exato. Essa é a convergência que serve como linha de largada. O que fica claro é que estruturar e manter um pequeno negócio hoje é uma operação de extrema complexidade. Exige dominar múltiplas disciplinas, da matemática pura à psicologia humana, em tempo real. A verdadeira arte da gestão financeira de pequenos negócios talvez resida justamente nesse discernimento crítico. Ter a clareza analítica de saber exatamente quando é a hora de despejar o concreto armado do rigor corporativo e seguir a planilha. E reconhecer o momento exato de soltar as amarras, abraçar a intuição estratégica e navegar com flexibilidade pelas águas do mercado. E há uma riqueza imensa nas dinâmicas que destrinchamos aqui hoje. O verdadeiro desafio para quem está lidando com isso na pele não é apenas escolher cegamente entre a segurança da fundação de concreto ou a agilidade do casco do navio, mas entender intimamente as forças e as correntes invisíveis que afetam ambos os modelos. E esse entendimento só se aprofunda testando e questionando as premissas. Continuem explorando as evidências. Olhem para seus próprios caixas. Questionem as mecânicas das suas margens e a verdadeira natureza do valor que vocês entregam. Com certeza. Fica aqui a nossa reflexão final. Se você está construindo seu negócio em alto mar, você está apostando a sua sobrevivência no peso seguro de uma âncora bem forjada ou na precisão flexível das suas velas para evitar a tempestade. Até a próxima no Ou Debate.